bom dia ou boa tarde para quem vai assistir gravado. Boa noite, Ju, boa noite. Vamos entrando. Já vou enviar essa live aqui para algumas pessoas. Boa noite, Mari. Boa noite, Hélida. Muito boa noite. Sejam bem-vindos. Hoje não tivemos o Café com Cura, mas teremos a nossa aula agora. Então sejam muito bem-vindas. O tema da nossa live aula de hoje é: existe vida após o término? E eu preparei aqui, duas folhas de conteúdo para a gente mapear se você ainda carrega a energia de relacionamentos passados. Boa noite, Mari. Boa noite, Bru. Boa noite, Marcel. Sejam bem-vindos. Boa noite. Como prometido, as lives aconteceram no mês de julho, que foi o mês do meu aniversário. E vamos ver se vamos continuar com as lives, mas não será mais o Café com Cura de manhã. Então, provavelmente nós iremos permanecer nesse horário da noite. Então, a live vai ficar gravada, mas fiquem comigo. Vamos iniciar, né? Será que existe vida após o término? É claro que existe, mas nem sempre a gente consegue acessar essa vida fluida e leve após o término. Muitas vezes nós ficamos presos a algumas versões assim que a gente termina. E é sobre essas versões que nós iremos falar hoje. Vamos falar da limpeza uterina, como ela entra como aliada nesse término. E todas as versões, tudo que eu vou trazer aqui hoje para você é tudo que eu trago dentro do meu trabalho e também tudo que eu vivenciei ao longo desses 41 anos. Então existem duas versões principais que após um término nós normalmente nos conectamos a uma delas, a gente acaba vivenciando uma dessas duas versões. A primeira versão é a mulher que joga a emoção para debaixo do tapete e segue fingindo que tá tudo bem. A segunda versão é aquela que se afunda e acha que o mundo acabou por conta desse término. E tem uma terceira versão, que é nessa versão que nós queremos estar. Então vamos falar um pouco sobre a primeira versão, aquela que termina, finge que tá tudo bem, posta logo no Instagram vida que segue e segue fingindo que tá tudo bem. Sendo que esse vida que segue não é tão vida que segue assim. Normalmente, essa primeira versão dessa mulher tá tão ferida que ela veste um escudo de mulher forte e guerreira. Sendo que ela não para de stalkear o ex, vive falando mal do ex, pega aquele ranço eterno e fica a vida inteira falando mal daquela pessoa. Sendo que por dentro, essa mulher ela tá totalmente quebrada. Ela finge que quer passar para as pessoas que está tudo bem. Ela não quer olhar para aquilo ali. Sendo que por dentro, ela está totalmente desmoronando. E essa primeira versão, ela cobra um preço muito alto. Porque essa mulher que finge que está tudo bem, vai pegar todas as suas feridas emocionais, toda a sua dor, colocar dentro de uma mochilinha e ir para um próximo relacionamento com a dor que ela não olhou daquele último término. E qual é a chance desse próximo relacionamento dar certo? Quase zero, né? Uma mulher que finge que tá tudo bem, joga a emoção para debaixo do tapete e segue para um novo relacionamento, ela vai projetar
nesse novo parceiro ou parceira, as expectativas, as frustrações, tudo que ela não viveu no relacionamento anterior, ela vai trazer para esse relacionamento atual. Então, o preço que essa mulher que finge que está tudo bem vai pagar é muito alto, porque só vai mudar o personagem, a história vai se repetir. A segunda versão é a versão da mulher que se afoga, né? Ela se isola, revisa cada conversa, revisa mentalmente tudo que poderia ter falado, tudo que poderia ter feito, tudo que poderia ter acontecido. Essa é a mulher que vai se fechar para um próximo relacionamento. E ela vai passar a vida inteira remoendo por que aquele relacionamento não deu certo. E mesmo se ela tiver tido um motivo para terminar, ela vai continuar buscando a errada de si. Dificilmente uma mulher que se afoga nas emoções, ela vai olhar a situação como realmente é. Ela vai buscar o que ela fez de errado. E essa versão também paga-se um preço muito alto. Porque essa mulher ela vai bloquear todas as áreas da vida. Isso serve para os homens também, né? Mas aqui a gente está falando de feridas intrauterinas, de feridas uterinas que a gente vai armazenando. Essas duas mulheres, elas vão adoecer primeiramente o seu útero energético e depois o seu útero físico. Para quem acompanhou as outras lives, né, existe um canal sutil chamado Baomai que liga o nosso coração ao nosso útero. Então, tudo que essa mulher sentir com o coração, toda a emoção não digerida, o seu útero vai armazenar. E com o tempo, o que essa mulher vai desenvolver? Cólicas menstruais recorrentes, ciclos menstruais irregulares, infecções recorrentes. A infecção, a repetição é sinal de que algo precisa ser olhado. E o que nós queremos buscar é a terceira versão. Sair da versão da que finge que está tudo bem, sair da versão daquela que passa uma semana dormindo, que não quer olhar para ninguém, e buscar a versão da mulher que olha, reconhece, acolhe e passa por todas essas fases, de forma consciente, de forma amorosa. Tá fazendo sentido, gente? Então essa terceira mulher, ela vai recuperar o seu brilho, ela vai recuperar a sua vitalidade, a sua vontade de viver, porque ela vai se permitir estar vulnerável, de sentir, e só assim ela conseguir ir para a vida. E dentro do nosso protocolo de limpeza uterina para divórcio energético, nós temos as fases onde a gente vivencia o luto pós-término, porque o que muitas pessoas não falam é que após um término, nós entramos em estado de luto. Sendo que quase ninguém fala sobre isso. E as 5 fases do luto, dentro desse protocolo, são vivenciados através de reprogramações emocionais, para que você passe por esse processo. Então, essa terceira mulher, essa terceira versão que escolheu olhar para isso de forma acolhedora, ela vai passar por esses processos, por essas reprogramações. E quais são as fases do luto? Primeiro é a negação. Quando você termina, às vezes muitas vezes foi largada, né, foi traída, você entra lá na primeira versão, você não aceita, né? Você tá ali no choque,
segue fingindo que tá tudo bem, varre a poeira para debaixo do tapete. Então essa primeira fase é a negação. Na segunda fase nós temos a raiva. Você pega uma raiva daquela pessoa e você vai falar mal dela para Deus e o mundo. Você fica com raiva de você, da vida, se pergunta por que aquilo aconteceu. A terceira fase é a barganha. A barganha é quando você começa a conversar com Deus, com as pessoas. O que eu poderia ter feito de diferente? Será que se eu mudar, se eu fizer isso? Você pede até desculpas por aquilo que você nem fez. A quarta fase é a tristeza, onde a ficha cai de que aquilo não vai mudar e você começa a sentir o vazio, aquela desconexão. A desconexão de si, desconexão da vida. Deixa eu tomar uma aguinha. E a quinta fase, quando você passa pelas primeiras fases, é a aceitação. A aceitação é quando você começa a entender. Ainda existe dor, ainda existe vazio, mas você já começa a soltar. Só que esse soltar não é você esquecer, é aquilo que você viveu não ter um peso dentro de você. É você olhar para a pessoa, né, mesmo que seja mentalmente, e aquilo não doer mais. Então, quando você escolhe viver a terceira versão, você vive essas 5 fases do luto de forma consciente. Você escolhe acolher tudo aquilo que você está sentindo, a raiva, a mágoa, o rancor, e você libera. E às vezes a gente fica preso em uma fase durante meses, semanas, porque não vai ser do dia para a noite que você vai conseguir liberar aquilo. Mas quando você tem consciência de que é preciso sentir, se permitir sentir e liberar, você consegue sair mais rápido. E essas reprogramações emocionais e mentais, elas entram para que você libere isso de forma mais acolhedora, mais consciente. E aí a gente também entra no divórcio energético, que são as reprogramações mentais e emocionais para o divórcio energético. Quando você passa por esse processo, você vai ressignificar em 4 níveis. O primeiro nível é o emocional, é o mental, que é onde você vai desfazer todos os votos, pactos, todas as juras de amor, as promessas que você fez. Tudo isso você precisa liberar, porque às vezes conscientemente, na nossa mente consciente, nós liberamos, mas a nossa mente inconsciente ainda guarda todas as promessas que você fez naquele relacionamento. E isso faz com que você continue revivendo aquela situação, mesmo após o término. A segunda fase é emocional, é onde a gente trabalha os 3 R's, a raiva, o rancor e o ressentimento. Nesse estágio emocional, a gente também trabalha a ferida do abandono, né, a ferida da rejeição, porque quando a gente sai de um relacionamento, muitas vezes essas feridas estão muito abertas. E a gente começa a se sentir rejeitada. Esses 3 R's, eles são o veneno da alma. Quando você está vibrando muito no rancor, na raiva e do ressentimento, você não consegue sair desse ciclo. Você começa a criar diálogos mentais de tudo que você viveu com aquela pessoa. Então, essa fase do divórcio energético é muito importante para que você libere esse emocional, para que você abra espaço, libere todos esses conteúdos que ainda estão ali emocionalmente. Não só no coração, no inconsciente, mas no seu útero. Depois vem o estágio vibracional, que é onde a gente desfaz
a gente resgata, na verdade, os fragmentos de alma. Quando a gente se relaciona, quando a gente se relaciona, nós trocamos fragmentos de alma. Nós ficamos com fragmentos da outra pessoa e também doamos os nossos fragmentos. Por isso, às vezes, a gente sente esse vazio, como se faltasse parte de nós. Então, nessa reprogramação mental, nós fazemos todo esse resgate desses fragmentos a nível de alma. E o quinto estágio é o sistêmico, onde você vai incluir aquela pessoa na sua vida e dar um bom lugar a ela no seu coração. Tudo que você exclui, você não consegue se desconectar. Se aquele ex ou aquela ex foi um traste, vamos dizer assim, e você continua vibrando na raiva, querendo excluir, querendo esquecer, você vai continuar conectada a essa pessoa. Você precisa acolher, integrar de forma sistêmica ela na sua vida e no seu coração, para que você então libere, para que cada um fique com o que é seu. Então essa reprogramação mental é de extrema importância, essa fase. Então todo esse passo a passo pós um término é um caminho para que você volte para si, para que você não fique perdida nem na primeira versão da mulher que posta logo vida que segue, vai para balada, sai com as amigas, quer mostrar que está bem, mas no fundo não está, e nem a que se afunda, né? Eu já transitei nas duas versões, né, durante a minha vida, e eu aprendi o caminho de volta para mim através de processos terapêuticos, né? A gente vai juntando os nossos pedacinhos de forma consciente. Então, quando você sai de um término, você tem a opção de ser a terceira versão, a mulher que olha para tudo aquilo e fala: ok, eu vou viver isso aqui eternamente, eu vou travar toda a minha vida, porque sim, se você ainda está conectada com a energia do seu ex, com o trauma que aquilo ali causou em você, você também deixa de prosperar em outras áreas. Porque, principalmente a energia do dinheiro, né? O dinheiro é uma energia. Se você está vibrando na raiva, no rancor, no ressentimento, a sua frequência vibracional vai estar muito baixa e isso te afasta da prosperidade. Então, sim, os relacionamentos estão conectados com a nossa prosperidade também. Se você não tem paz, se você não tem equilíbrio emocional, como que você vai prosperar? Você vai projetar até nos colegas de trabalho, nos familiares, a raiva que você tem dentro de você não liberada. Então é muito importante passar por esse processo, principalmente nas mulheres. Quantas mulheres saem de relacionamentos e percebem que começam a ter infecções, candidíase, cólicas recorrentes, porque o seu ciclo menstrual está totalmente ligado a como está o seu emocional. Então, muitas mulheres, quando saem de relacionamentos, começam a ter problemas no órgão físico, né? Porque o órgão emocional, o órgão energético já adoeceu. E o próximo estágio é o físico, você começa a trazer isso. Por isso é importante passar por esse processo, por esse passo a passo. A Mari está dizendo aqui, é muito importante para nós passarmos por essas limpezas. Sim, porque nas limpezas você vai limpar não só a energia do ex, não vai passar só pelo protocolo de choque e trauma. Você vai limpar a rejeição, a traição, a humilhação, tudo aquilo que foi vivenciado, o abuso, porque nem sempre é só, né, físico, também é emocional, psicológico. Então, às vezes, a maior parte das mulheres saem de relacionamentos totalmente destruídas e não sabem por onde seguir,
por onde caminhar. Então, o processo terapêutico é muito importante para esse apoio emocional e principalmente essas limpezas que a gente faz dentro do protocolo para que você comece a se desconectar. Aqui a gente está falando energeticamente, emocionalmente, para que você comece a juntar seus pedacinhos. Então, durante muitos anos, para quem não sabe, eu comecei meu processo de autoconhecimento por conta dos relacionamentos repetitivos que eu vivi. Então, eu muitas vezes saí de relacionamentos tão destruída que eu não sabia por onde começar. E o que eu fazia? Juntava, pegava a minha mochila, botava ali toda a minha dor emocional e seguia para o próximo. E qual foi a chance disso dar certo? Nenhuma. Eu comecei a reviver o mesmo tipo de relacionamento várias vezes. Até que eu parei e comecei a resgatar, a limpar o meu emocional, a limpar as energias que estavam no meu útero. Eu já cheguei a ficar sem menstruar quase 1 ano após o final de um relacionamento, depois de um término. O meu órgão reprodutor adoeceu, não só energeticamente, mas isso refletiu totalmente em como o meu ciclo começou a funcionar. Então isso é muito importante, principalmente para a mulher, passar por essas limpezas. E como que você sabe, que você ainda está conectada? Eu vou trazer aqui algumas perguntas, que se vocês quiserem anotar, depois eu vou até deixar na legenda dessa live, para que vocês possam mapear em casa e ser brutalmente honestas com vocês, porque só vocês sabem o que vocês sentem. Às vezes a nossa mente racional, a nossa mente consciente quer mentir, quer falar que tá tudo bem, mas lá no fundo você sabe. E quando você se questionar, quando você se fizer essas perguntas, você vai saber, porque o corpo é o caminho. O corpo, ele não mente nunca. Quando você entra em um lugar, às vezes você sente, aquele arrepio, aquele calafrio, é o seu corpo como bússola, dizendo, opa, tem alguma coisa estranha aqui. E esse mapeamento vai funcionar exatamente dessa forma. Você vai sentir no seu corpo o que ele está querendo te dizer. Então, eu anotei aqui algumas perguntas. Quem ainda mora dentro de você, mesmo depois do fim? Muitas vezes você teve vários relacionamentos, talvez você tenha tido vários relacionamentos, Mas qual foi aquele relacionamento que mais te marcou? Que deixou mais feridas abertas? Essa pergunta, ela vai ativar a consciência sobre a presença invisível do outro dentro de você. A segunda pergunta é: você pensa mais no que você viveu ou no que faltou viver com ele? Lembra lá da primeira versão da mulher que finge que está tudo bem, que segue, sendo que lá no fundo, isso também é a segunda versão da que afunda, ela também vive isso. Ela fica mentalizando ou pensando em tudo que poderia ter vivido com aquela pessoa e que não foi possível. E isso gera um ciclo negativo na sua vida, porque você não vai avançar. Ou às vezes você até avança, com a sua mochilinha cheia de dor emocional, mas você continua pensando, e se eu tivesse com aquela pessoa, como seria que eu estaria vivendo? E se eu estivesse fazendo esse programa aqui, que eu estou fazendo com o meu atual, com o outro, como será que seria? Então essa pergunta, se você pensa mais no que você viveu ou no que faltou viver, vai mostrar se você está presa no passado, ainda na fase do luto, ou idealizando algo que nunca aconteceu. Todas essas perguntas vão te mostrar
se você ainda está conectada com essa pessoa. A terceira pergunta é: se essa pessoa te ligasse hoje, como o seu corpo iria reagir? E aí? Sentiria aquele calafrio? Sentiria raiva? Qualquer um dos dois sintomas é sinal que você ainda está conectada, porque, como eu disse, quando você consegue integrar, liberar, dar um bom lugar para aquela pessoa no seu coração, você não vai sentir nada. Você vai saber que aquela pessoa foi importante em algum momento da sua vida e ok. Aí sim você pode dizer vida que segue, né? Porque você conseguiu resolver aquilo. E a última pergunta: você sente que já voltou para si ou ainda vive em função do que ele causou? Eu tenho certeza que o seu corpo vai responder a essas perguntas e você vai conseguir identificar se você ainda está conectada com alguma pessoa do passado. Todo mundo já passou por uma história dolorosa. E todo esse processo, tanto do protocolo de choque-trauma quanto o protocolo de divórcio energético, é para que você consiga liberar tudo isso de forma amorosa e acolhedora. E é importante dizer que você passar por esse processo, você vivenciar as reprogramações, não significa, né, esquecer a pessoa, eu nunca mais vou lembrar da pessoa. Não, não é isso. É você se priorizar, é você se escolher, é você olhar para si e buscar o caminho para que você se reconstrua, para que você não fique vibrando ainda na dor daquele relacionamento. Porque a gente sabe que quando a gente sai de um relacionamento é muito desafiador. Há 6 anos atrás eu entrei nesse mundo terapêutico, né? E eu comecei a usar todas essas ferramentas. Porque sim, eu já saí de um relacionamento e entrei em outro tentando tapar o buraco, mas esse buraco está dentro de você. E esse buraco, esse vazio só vai ser preenchido de amor incondicional por você mesma. Mas se você está ferida, é impossível se amar. E se amar, ter autoestima, não é você ficar maravilhosa, colocar uma roupa nova, passar um batom. Não. É você se preencher, é você se nutrir de amor. E é exatamente isso que as reprogramações mentais e emocionais do protocolo fazem. Fazem você olhar, e nem sempre é fácil você olhar, né? Quem passa pelo processo de reprogramação mental e emocional sabe que é desafiador, mas é um processo que é necessário, porque se você está cheia dessas feridas, você não tem espaço para receber o novo. E se você não tem espaço para receber o novo, como que você vai estar em um novo relacionamento inteira? Semelhante atrai semelhante. Você vai atrair mais pessoas para validar as suas feridas. E aí você começa a atrair homens feridos. Homens que vêm indisponíveis, infantilizados, homens que traem, que não tiveram também esse emocional curado. Muitas vezes eles também estão trazendo feridas da infância, né? Feridas com a mãe, com o pai. E aí você, cheia de feridas, atrai um homem cheio de feridas, e aí o relacionamento vira um caos. Quem nunca passou por isso? Então, esse passo a passo é muito importante para que você possa mapear, para que você possa integrar tudo isso dentro de você. Dentro desse protocolo, nós também utilizamos outras ferramentas. Existe o protocolo de limpeza uterina para o divórcio energético, que é um protocolo que eu compilei do protocolo matriz, que é o protocolo onde levam meses fazendo as reprogramações. Dentro desse protocolo você recebe a limpeza,
recebe o protocolo de choque trauma, que foi o que nós falamos aqui hoje, com os 5 estágios, e o protocolo de divórcio energético com os 4 estágios, para a mulher que quer olhar somente para isso. Agora, se você quer olhar para todo o contexto da sua vida, todas as feridas, os relacionamentos, aí é o protocolo matriz, onde a gente vai mapear todas as feridas que estão comandando a sua vida sem que você perceba. Então são protocolos profundos, não é para quem quer resultado rápido, porque nós levamos anos acumulando essas cargas emocionais, né? As feridas que a gente traz do útero, que a gente traz da infância, que a gente traz dos relacionamentos, das nossas vivências, experiências. Então é um processo terapêutico para que você vá liberando, acolhendo, ressignificando e transmutando tudo isso. Tá fazendo sentido aí, gente? Me dá um oizinho aí, um ok para eu saber. Para quem não assistiu às outras lives, elas estão salvas no feed. Foram quatro semanas de lives, né? Onde nós falamos sobre a medicina do cacau, sobre o magnetismo, sobre a energia sexual feminina, que principalmente quando você sai... Gratidão pelo conteúdo. Eu que agradeço por estar aqui, né, me ouvindo. Principalmente quando a gente sai de um relacionamento, a nossa libido despenca, né? Por quê? Porque a gente está sem prazer pela vida, né? A gente está sem vigor, sem vitalidade, sem energia. Então, o divórcio energético, o protocolo de choque trauma também traz essa vitalidade, esse fogo interno, essa energia de volta. Então, é isso, meus amores. Esse foi o nosso mês de lives, né? Aconteceu durante 4 semanas, trouxemos convidadas, ferramentas para que nós, mulheres, possamos resgatar o nosso poder pessoal, nosso emocional, resgatar as nossas partes que a gente vai deixando pelo caminho. E é isso. Eu agradeço imensamente quem está aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar aqui que eu respondo. Essa live vai ficar salva. Eu vou deixar as perguntas lá na legenda. Eu que agradeço, Mari, também, né, a sua participação. E se você que está aqui me assistindo, se você que vai assistir gravada, sente que se perdeu em algum momento da trajetória, do caminho, após um relacionamento, é hora de olhar para você com amorosidade, com cuidado. Magda, me chama lá no direct que eu te passo direitinho, por favor. Então eu convido você a olhar para isso com amorosidade. Sinta o que o seu corpo está dizendo, porque o corpo sabe o caminho. E ele sabe o que precisa ser liberado. O corpo nunca vai mentir. Tá bom, meus amores? Um grande beijo. Vamos estudar a possibilidade das lives continuarem às quartas à noite, nesse mesmo horário. Eu tô com um projeto aí construindo no forninho, então vou precisar de um pouco mais de tempo. Mas a minha missão é estar aqui falando para quem precisa, trazendo a minha mensagem, um pouco da minha experiência, e é isso. Meus amores, um grande beijo e ótima noite.